Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao programa Teologia Viva. Mais uma vez, estaremos refletindo na Palavra de Deus sobre a fundamentação bíblica para a evangelização. Dando continuidade à nossa meditação, gostaríamos de convidar os queridos irmãos a fim de refletirmos sobre a fundamentação bíblica para o discipulado. A proclamação das Boas Novas visa anunciar o comunicado divino ao coração de toda a humanidade através de uma mensagem fundamentada pelas Escrituras Sagradas. Essa pregação bíblica que teve Jesus e os apóstolos como paradigma para as demais gerações de mensageiros, revela que o nosso Senhor e Salvador não morreu por alguns, mas por todos, conforme João, capítulo de número 3 e o verso de número 16, e que através do seu sacrifício manifestou ao mundo a vontade do Pai, que quer a salvação de todas as pessoas, conforme a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2 e o verso de número 4. Ao longo dos anos, essa notícia alvissareira foi propagada a diversos povos, ao mesmo tempo que o seu conteúdo, estruturado em verdades espirituais, foi preservado escrituristicamente, a fim de evidenciar a necessidade da propagação do Evangelho nos dias atuais. Por sua vez, o Espírito Santo vem atuando desde a ascensão de Cristo em prol das Boas Novas e até então não tem faltado provisão do investimento divino em favor da obra evangelística. Dessa forma, os ouvintes do Evangelho podem confessar pública e livremente a sua condição pecaminosa e a necessidade de receberem Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. No entanto, a atividade evangelística não poderá ser considerada concluída somente com o anunciar por parte do proclamador ou com a consequente aceitação por parte do receptor. Existe algo a mais a ser realizado, pois o ciclo evangelístico deverá conduzir o novo convertido ao discipulado cristão e, consequentemente, esse novo convertido tornar-se-á um novo mensageiro do Evangelho, pregando aqui, ali ou além. Nesse caso, podendo até mesmo ser um evangelizador em terras além mar, através da obra missionária. Portanto, a integração desse novo convertido ao seio da igreja é tão importante quanto evangelizá-lo, e inseri-lo na atividade evangelística é tão importante quanto discipulá-lo. É indispensável entender que esse anúncio das Boas Novas não visa apenas dizer a verdade quanto o destino eterno da humanidade e como Deus interveio nesse cenário, mas objetiva conduzir esse ouvinte ao real entendimento daquilo que Deus idealizou desde a eternidade para a vida dele. Isto é, o Senhor intencionou promover a sua glória na vida de toda a humanidade, fazendo com que todo aquele que aceita o plano da salvação se torne semelhante a Cristo, seu Filho. Para isso, é necessário entender que o termo discípulo é exposto numa perspectiva bíblica. Na maioria das civilizações conhecidas, o homem sempre esteve interessado em transferir o seu legado cultural, profissional e espiritual para a geração posterior. Dessa forma, alguém com maior experiência e conhecimento sempre aproximou um aprendiz, um servo ou um noviço a si, a fim de transmitir o seu legado. As Sagradas Escrituras não omitem em seus registros essa realidade. Pelo contrário, a Bíblia revela esse fato de forma muito nítida. E, diante do contexto religioso, encontramos diversos exemplos. Vejamos então o que a Bíblia nos propõe. A pessoa do discípulo no Antigo Testamento. O uso do vocábulo mais próximo ao termo discípulo
é a palavra servo, pois essa visa se referir àquele que está aprendendo, assimilando e sendo conduzido por alguém que tenha autoridade e capacidade para instruí-lo. Vemos claramente esses exemplos na vida de homens como Moisés em relação a Josué, o profeta Elias concernente a Eliseu. Da mesma forma, Eliseu ao discipular o jovem Geazi e o profeta Jeremias em relação a Baruque. O termo hebraico é correlato ao termo discípulo nas páginas da Antiga Aliança. Embora o seu uso não fosse tão frequente, essa palavra era utilizada para denotar um aluno da Torá diante do seu professor, conforme o texto bíblico que diz: e deitaram sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. 1 Crônicas, capítulo de número 25 e o verso de número 8. Note que o termo discípulo, oriundo do vocábulo hebraico, tamilth, quer dizer estudante, aluno, tutelado ou aquele que aprende de alguém. Todavia, é importante notarmos a pessoa do discípulo no Novo Testamento. Quando os textos da Nova Aliança foram compilados, a influência helênica já havia dominado linguística e culturalmente aqueles povos, tornando o termo discípulo bastante usual, especialmente nas páginas dos Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Pode-se destacar que, tipicamente no mundo judeu, um discípulo voluntariamente aderia ao ensino de um rabi, para que no futuro este que se dedicou ao aprendizado pudesse se tornar um mestre. Esse era o processo de formação no discipulado de então. No entanto, com Jesus foi diferente, pois, além de escolher os seus discípulos através de uma iniciativa própria, ele também os orientou que o discipulado não seria por um curto e limitado período de tempo, mas seria um processo de aprendizado contínuo para toda a vida. Por isso, ele disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos-lo conceda. João capítulo de número 15 e o verso de número 16. É importante entender que a formação de novos discípulos foi uma orientação deixada à grande comissão. O momento áureo para o uso do termo discípulo no contexto cristão ocorreu quando Jesus reuniu os seus seguidores antes de ascender aos céus e disse-lhes: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ajudem as pessoas a aprenderem de mim, a crerem em mim e a obedecerem às minhas palavras, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo de número 28 e o verso de número 19. Essa expressão é muito conhecida através da seguinte tradução: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. No original grego, em que o texto de Mateus foi escrito, foi aplicado o termo mateteo, que tem a forma verbal matetes, que quer dizer ser discípulo de alguém, seguir os preceitos e as instruções de alguém, se tornar aprendiz de alguém e ainda aderir aos ensinamentos de alguém. Dessa forma, o termo fazer discípulos significa causar em alguém a iniciativa de ser aprendiz e seguidor das instruções e dos ensinamentos de Jesus, conforme o Evangelho de João, capítulo 8 e o versículo 31. Foi justamente isso que Jesus recomendou aos seus discípulos, fazerem discípulos quando anunciassem as boas novas. Portanto, como seguidores de Cristo, temos
em primeiro lugar, que ser aprendizes, para que após a assimilação da mensagem, possamos ensinar aos novos discípulos, a partir do modelo do nosso Senhor. Para isso, os evangelizadores precisam considerar algumas verdades. Primeiro, Jesus é o modelo para os discipuladores. A orientação e a inspiração para fazer discípulo parte do exemplo do próprio Mestre, pois ele fez discípulos de forma íntegra, mostrando-lhes o céu e apontando para o reino de Deus. Ele atraiu as multidões para o propósito estabelecido pelo Pai. Por sua vez, esses discípulos entesouraram as instruções, observaram o modo de vida e assimilaram as obras do Mestre Jesus. Nenhuma testemunha foi tão bem qualificada quanto eles. Isto foi importante para que eles pudessem pregar o Evangelho ao redor do mundo. A segunda verdade a ser observada é de que Jesus não lhes pediu, mas ordenou-lhes a fazerem novos discípulos. Mateus capítulo de número 28, versículos 18 a 20. Aquela última instrução aos seus discípulos, antes de ascender ao Pai, não foi uma solicitação, nem uma dica, não foi uma sugestão, nenhum conselho ou uma proposta. Jesus deu uma ordem. A expressão está no imperativo, fazei discípulos. Portanto, formar novos seguidores é tão crucial quanto evangelizar aos perdidos. A terceira verdade que aprendemos é de que a igreja primitiva seguiu o modelo de Jesus, conforme Atos capítulo 11, versículos 25 e 26, Atos capítulo 14, versículos 21 e 22, como também Atos 15, versículos 35 e 36. Através dos registros históricos em Atos dos Apóstolos e das Epístolas, percebemos que a liderança cristã assimilou o discipulado ensinado por Jesus e estabeleceu o legado para os demais cristãos que viriam posteriormente a desenvolver essa mesma atividade. Os discipuladores da igreja primitiva rechaçavam os sectários e não faziam discípulos para si, mas para o Senhor Jesus. Esse princípio é de bastante importância para a unidade e uniformidade da igreja do Senhor, pois precisamos fazer discípulos para Ele e seguir os fundamentos bíblicos para fazer discípulos de acordo com o modelo dele. Portanto, meditaremos na seguinte realidade: formando discípulos para o reino de Deus. O discipulado cristão é realizado por alguém que tem experiência com Jesus. Essa vivência é baseada no conhecimento diário com a sua pessoa, com as suas obras e com os seus ensinamentos. Esse processo deve levar o aprendiz a um nível de maturidade, de maneira tal que ele se tornará não apenas um aluno, mas um genuíno seguidor e um verdadeiro protótipo de Cristo, pois esse discípulo formará outros discípulos. Esse processo foi seguido à risca pelos primeiros discípulos. Por isso, a Bíblia registra que, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Atos capítulo de número 11 e o verso de número 26. Isto quer nos dizer que as ações e as atitudes daqueles discípulos foram tão semelhantes às ações e às atitudes de Jesus, que por isso eles foram chamados de pequenos cristos, seguidores de Cristo ou imitadores de Cristo. A prática de formar discípulos, conforme as Escrituras Sagradas, nos remete mais uma vez à origem desse termo, pois a forma verbal matetes vem de um radical que, por sua vez, também dá origem a outras palavras, e isso inclui o vocábulo matemática, indicando que uma pessoa aprende as fórmulas e teorias com o auxílio de outra pessoa.
Sendo assim, a instrução do discipulado segue a mesma dinâmica, podendo ser aplicada de maneira formal ou informal. No entanto, apontando para o entendimento de que o discipulado ocorre quando alguém acompanha o ensino de outra pessoa através de um esforço pessoal, com a intenção de aprender, de assimilar e de ser orientado. Esse método inclui o propósito de alguém aprender por meio da observação. Foi assim que o apóstolo Paulo ensinou ao jovem aprendiz Timóteo, seu discípulo direto. Sobre esse processo está escrito: agora você tem seguido diligentemente meu exemplo, isto é, meu ensino, minha conduta, meu propósito, a intenção que me leva a fazer o que eu faço, minha fé, minha paciência, meu amor, minha firmeza. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o versículo de número 10. É importante pontuar que o processo do ensino-aprendizado na esfera acadêmica ocorre quando o conteúdo é repassado ao aluno pelas vias teórica e prática. Por isso, o apóstolo Paulo disse: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. 2 Timóteo 3:10. Há de se destacar esses dois termos no processo pedagógico apresentado pelo apóstolo Paulo. O princípio teórico do ensino foi apresentado pelo termo doutrina. Esse vocábulo grego se refere à instrução, ao ensino e à assimilação dos preceitos que foram transmitidos pelo apóstolo Paulo. Isto é, o jovem Timóteo estava sendo educado na fé pelo método teórico, pela oralidade das palavras, pela leitura das Sagradas Escrituras, pela análise e observação das informações passadas por seu professor, nesse caso, o apóstolo Paulo. Na continuação, o processo de aprendizado nos leva a entender que o princípio prático do ensino foi apresentado pelo termo modo de viver. Esse vocábulo grego refere-se à forma de se conduzir, à maneira de proceder e ao estilo de vida que era vivido pelo apóstolo Paulo. Nesse aspecto, o jovem Timóteo estava aprendendo pelo método empírico, pela prática, de forma experimental. Ele estava próximo do apóstolo em todas as suas ações e atitudes, assimilando o caráter, a personalidade, as ações e as atitudes do apóstolo. Todavia, o terceiro método de ensino apresentado nesse processo nos diz que o processo pedagógico do discipulado bíblico transcende as partes teórica e prática do ensino. Há um recurso didático que somente tem sentido e valor no discipulado cristão, pois esse, por sua vez, absorve as virtudes do mundo espiritual. O apóstolo Paulo disse ao jovem aprendiz: tu tens seguido a minha intenção. Essa orientação revela o propósito que levava o apóstolo a agir, a falar e a se conduzir da forma que ele fazia. É a intenção que vai alinhar a teoria e a prática de um cristão com a sua essência, pois a vida cristã não é baseada somente na exterioridade, isto é, na verbalização de argumentos concernentes ao mundo espiritual, e nem na aparente prática piedosa que muitos religiosos realizam. Mas a verdadeira vida cristã se baseia no novo nascimento e na transformação do homem interior que se externaliza por suas palavras e obras oriundas de intenções genuinamente modeladas pela obra do Espírito Santo e pela disciplina de uma vida fundamentada pelas Escrituras Sagradas. Era isso que o apóstolo queria dizer a Timóteo e queria que ele aprendesse. Portanto, o discipulado bíblico forma discípulos para o Senhor Jesus Cristo e para o reino de Deus. Esse processo conduz o novo convertido a ser gerado
desenvolvido e moldado à semelhança do seu mestre, conforme Gálatas capítulo 4 e o verso de número 19. Pois o aprendizado visa levar esse principiante da fé a crescer na graça e no conhecimento que há na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme o apóstolo Pedro expõe na sua segunda carta, capítulo 3 e o verso de número 18. O discipulado cristão não tem outro propósito senão apresentar a Cristo. Por isso, vejamos as características do discipulado de Cristo Jesus. O anúncio das boas novas transcende uma oferta de um seguro contra incêndio. O principal alvo e o ideal divino é que a humanidade, pela divulgação e aceitação das boas novas, seja conformada à imagem do Salvador e Senhor Jesus Cristo, conforme Romanos 8 e 29. É importante frisar que a salvação alcança a todos, porém, o discipulado é uma atividade pessoal. Cada salvo deve tomar a sua decisão. Existem ao menos 3 características evidentes na vida de cada discípulo. O discipulado cristão exige que cada indivíduo priorize seu relacionamento pessoal com o seu mestre. Jesus estabeleceu o princípio que define esse processo ao dizer: todo aquele que quer ser meu seguidor deve amar a mim bem mais do que ao seu pai, mãe, esposa, filhos, irmãos ou irmãs. Sim, mais do que a própria vida. Caso contrário, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14 e o verso 26. A segunda característica do discipulado nos diz que o discipulado cristão requer de cada indivíduo uma renúncia pessoal em favor do seu mestre. Jesus ensinou aos seus discípulos que quem não carrega a sua própria cruz, expressando a vontade de suportar tudo o que vier e me seguir, acreditando em mim, seguindo o meu exemplo de vida e, se necessário, sofrendo ou talvez morrendo por causa da fé em mim, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14 e o verso de número 27. A terceira característica do discipulado é que o discipulado cristão demanda que cada indivíduo tome uma decisão pessoal conforme as instruções do seu mestre. Jesus conduziu os seus discípulos ao entendimento de que segui-lo é mais do que uma escolha coletiva. Sim, isso é uma decisão pessoal. Por isso ele disse: da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Lucas capítulo 14, verso 33. Quando Jesus comissionou os seus discípulos, ele disse: portanto, ide fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28 e 19. Logo, evangelizar não é somente expor o plano da salvação, mas é também ensinar sobre o ideal de Deus, transmitir as verdades bíblicas que transformam o homem e convencê-lo a abandonar a vida de pecado para seguir esses ensinamentos é um milagre divino. O Espírito Santo deseja fazer isso ainda hoje, através daqueles que se dispõem a serem usados por Ele. Portanto, faça valer a pena. Você certamente pode lembrar das palavras de Jesus, que certa vez disse: os seus muitos pecados lhes são perdoados porque muito me amou. Lucas capítulo 7, o verso de número 47. Essa declaração foi feita publicamente após ele ter percebido uma demonstração de afeto que exprimiu um sentimento de um coração grato ao reconhecer a dádiva recebida. Por certo,
Todos nós que chegamos até aqui temos a convicção de que recebemos o maior de todos os presentes que Deus poderia conceder aos homens. Sim, recebemos a salvação por intermédio do sacrifício feito por Jesus Cristo em favor de todos nós. E ainda obtivemos todas as dádivas advindas desse ato que nos foram fornecidas pela graça de Deus. Entretanto, o que temos feito como resultado da nossa compreensão e do nosso reconhecimento por esse tão nobre e imensurável ato pela humanidade? Como temos retribuído ao nosso Salvador por tamanha oferta e declaração de amor? De que forma temos reagido diante de toda a obra operada pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida? Será que temos entendido tudo o que ocorreu conosco e por isso estamos abençoando vidas? Será que temos sido obedientes à ordem que foi deixada aos discípulos? Será que temos testemunhado das grandes obras de Jesus? Será que temos discipulado os novos convertidos? Será que temos sido gratos e temos demonstrado essa gratidão através das palavras e obras? Ou será que ainda não entendemos o plano da salvação? E pior, será que temos sido ingratos, negligentes e insensíveis quanto ao destino espiritual da humanidade? Os registros bíblicos e a história do cristianismo relatam que homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos de vários países e de diferentes estratos sociais entenderam a mensagem do Evangelho e fizeram valer a pena. Esses entregaram a vida, abdicaram dos projetos pessoais, abandonaram os prazeres e os confortos terrenos, fizeram convergir aquilo que estava ao dispor deles, porque eles tentaram exprimir por suas atitudes o reconhecimento por aquilo que tinham recebido da parte do Senhor. Eles demonstraram gratidão pelo perdão, pelo acolhimento como filhos e pelo mover do Espírito Santo em suas vidas. Façamos valer a pena, que possamos anunciar as boas novas, ainda que haja um custo, ainda que seja incômodo e ainda que seja difícil. Sim, façamos valer a pena, ainda que alguém despreze o que estejamos fazendo, ou ainda que não vejamos as recompensas aqui na terra. Certamente o dia virá em que o nosso Mestre Divino nos dirá: bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:33. Por certo, se fizermos valer a pena, assim como outros fizeram esse sacrifício valer por nós, milhares de vidas serão salvas e em breve testemunharemos do que João testemunhou. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7:9. Façamos valer a pena. Desta forma, meus queridos, estamos concluindo esta série no programa Teologia Viva, esperando em Deus que esta programação, esta série de estudos sobre a fundamentação bíblica para a evangelização tenha servido para a nossa edificação e crescimento em favor do reino de Deus. Portanto, oremos em nome de Jesus. Pai eterno, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos por esta oportunidade de refletir com os teus filhos sobre a principal tarefa que a igreja tem sobre a terra, a evangelização. Nós queremos te pedir, Senhor, as tuas bênçãos sobre o anjo da igreja, sobre a tua igreja.
Que o teu Espírito possa continuar se movendo, Senhor, impulsionando os nossos corações, a fim de que possamos evangelizar, Senhor, em tempo e fora de tempo. Que possamos anunciar que somente Jesus Cristo é o Salvador. Que vidas possam ser tocadas, Senhor, e que o teu nome possa ser conhecido entre todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Assim nós louvamos o teu nome por esta programação, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre a vossa vida, hoje e sempre. Amém.